Pastor J. Mato, servo do Senhor Jesus Cristo, pela infinita misericórdia do Senhor nosso Deus e nosso Pai. A toda a amada igreja que anda errante e dispersa por toda a face da terra. Amém. Salmos, capítulo 27, versículo 1. Salmo de Davi. Ele disse: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor Deus é a força da minha vida. De quem me recearei? Porque quando os malvados dos meus inimigos e dos meus adversários se levantaram contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e eles caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Porque se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor Deus que esteve ali do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, a sua ira, então eles nos teriam engolido vivos. Quando os inimigos se acenderam contra nós, o seu furor, então as fontes das águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes de águas teriam passado sobre a nossa alma, e as águas altivas teriam transpassado os nossos corações. Mas bendito seja
o nome santo do nosso Senhor, nosso Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes, porque assim como um pássaro que se escapa do laço do passarinheiro, assim também fomos nós. O laço quebrou-se e nós escapamos, porque o nosso socorro vem do Senhor nosso Deus, que fez os céus e fez a terra. Mas uma coisa eu pedi ao Senhor nosso Deus, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor nosso Deus e aprender no seu santo templo. Por quê? Porque no dia da diversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo, o Senhor me protegerá. Por-me-á sobre uma rocha, e também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, que estão em volta de mim, que estão no meu convívio. Pelo que também oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Ó Senhor, ouve a minha voz quando eu a te clamar. E tem também, ó Pai, piedade de mim, e responde-me, ó Senhor, porque quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, a buscarei. Ó Senhor, não escondas de mim a tua santa face, e não rejeites ao teu servo com ira. O Senhor fostes a minha ajuda. Não me deixes, ó Pai, e nem me desampares. Ó Senhor, Deus da minha salvação, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita,
por causa dos que me andam espiando. Não me entregues, ó Senhor, à vontade dos meus adversários, dos meus inimigos, porque são multidões, porque eles são mais fortes do que eu. Pois eles se levantam com falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade me armam laços no meu caminho. Senhor, pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera-te, pois, no Senhor. Ele disse: e não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, assim como a erva, e murcharão, assim como a verdura. Confia no Senhor Deus e faz o bem. Habitarás nessa terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te, pois, no Senhor Deus, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça, assim como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Ele disse: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha, deixa a ira, e abandona o furor, e não te indignes, não te apresses para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor Deus, estes herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá mais. Olharás para o seu lugar e não acharás.
Mas os mansos, estes, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo. O ímpio range os seus dentes contra o justo, mas o Senhor se irá deles, pois vê que vem chegando o seu fim. Está próximo o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os que andam em retos caminhos. Mas a sua espada lhes entrará no seu próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor Deus sustenta os justos. O Senhor Deus conhece os dias dos que andam em retos caminhos, e a sua herança permanecerá para sempre. E não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios, estes perecerão, e os inimigos do Senhor Deus serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio, ele toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que o Senhor Deus abençoa, estes herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados, estes serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor nosso Deus, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que ele venha cair, não ficará tombado, não ficará prostrado, porque o Senhor Deus o sustenta com a sua forte mão. E ele disse: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama o juízo
e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do Senhor Deus está em seu coração. Os seus passos não desviarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor Deus não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor Deus e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei, mas não se pôde encontrar. Nota-se o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Mas quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. E as relíquias dos ímpios, todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor nosso Deus. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor Deus os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Novamente ele diz: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera-te, pois, no Senhor nosso Deus. Ouvimos a palavra do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus, pelo seu infinito amor, preparou para o meu, para o seu e para os nossos corações, aonde nós acabamos de ouvir o Senhor trazendo
para os nossos corações ensinamentos acerca do justo e do ímpio. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O fim que vai levar o justo e o fim que vai levar o ímpio. E aqui nós vemos e podemos tomar, por exemplo, o salmista Davi, que na sua trajetória, na sua caminhada, ele lutou, ele se esforçou para caminhar, para andar nos caminhos do Senhor, no caminho justo. E por outro lado, nós podemos tomar, por exemplo, Saul, o rei Saul, que na sua trajetória, na sua caminhada, na sua jornada, ele tirou os olhos do Senhor, desviou seu coração do Senhor, desviou-se a sua confiança, deixou de confiar no Senhor Deus de Israel para confiar em si mesmo, no seu próprio ego, na sua própria vontade, tomando ele, decidindo ele a caminhar no caminho da impiedade, dos ímpios. E nós vemos dentro da palavra do Senhor no livro de Samuel, 1ª, 2ª, o fim que levou o justo Davi e o fim que levou o ímpio Saul. Então aquele que escolhe, procura permanecer com o Senhor, este herdará as promessas, as bênçãos do Senhor, tanto terrenas como celestiais. Mas aquele que deixa o Senhor, deixa de olhar para o Senhor, para olhar para a sua própria vaidade, o seu próprio ventre, o seu próprio ego, a sua própria vontade, tirando os olhos do Senhor para olhar para o mundo da impiedade, então este perecerá. Acabamos de ouvir nesse texto, os ímpios, eles vão perecer, eles perecerão, tanto eles como a sua descendência, toda a sua descendência. Então nós vemos que na caminhada de Davi, no texto que lemos, Davi enfrentou pelejas. Davi enfrentou reis, exércitos, fortíssimos inimigos, gigantes, Golias de Gate, os filhos de Golias, que depois que Golias morreu, os filhos dele cresceram, e eles foram atrás de Davi, e Davi já estava velho, e foram para apagar a lâmpada de Israel, que era Davi, mas não conseguiram. Por quê? Davi tirou os olhos da impiedade para olhar para o Senhor nosso Deus. Então Davi enfrentou pelejas, enfrentou obstáculos,
enfrentou guerras, enfrentou espada, enfrentou tudo o que ele não esperava, ele enfrentou. Ele enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou tudo o que ele não esperava enfrentar. Mas pelo fato dele ter feito a sua melhor escolha, que é estar do lado do general dos generais, do rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma causa, Davi preferiu estar do lado dele. Então Davi, ele não lutava sozinho, ele não ia para a peleja sozinho, porque o exército do seu Deus estava com ele. O seu Espírito Santo estava com ele. Ao passo que Saul preferiu seguir e servir ao Senhor das trevas, Satanás. Quando nós olhamos aqui, 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14, quando Saul deixa o Senhor, abandona o Senhor, despreza o Senhor, ignora o Senhor, fecha o seu coração para o Senhor, então o Senhor Espírito Santo saiu da vida de Saul. E o Senhor Deus enviou o espírito do diabo, o espírito atormentador, para atormentar ele. E assim acontece conosco. Assim acontece nos nossos dias. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, está escrito: e o Senhor Espírito Santo do Senhor Deus se retirou de Saul, e o assombrava a ele um espírito mau, vindo da parte do Senhor nosso Deus. Então os seus criados lhes disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor nosso Deus que assombra Saul. Então Saul, por abandonar, por desprezar, por fechar o seu coração para o Senhor Deus, o Rei dos Reis, General dos Generais, o Senhor dos Exércitos, então ele passou para o outro lado. Ele saiu do lado da luz e foi para o lado das trevas. Então, se eu sigo a luz, a luz vai estar comigo. Se eu sigo as trevas, é as trevas que vai me dominar, é as trevas que vai me levar. Eu vou passar a estar cego, eu vou andar na escuridão. Não vou saber aonde estou andando ou o que estou fazendo. E aqui, meus irmãos, Igreja do Senhor, 1 Samuel, capítulo 28, o espírito atormentador foi encaminhando Saul para uma feiticeira. Saul ficou cego. Saul ficou neutralizado das coisas do Senhor. Então Saul ficou sem força, Saul ficou cego, Saul ficou sem direção. Então quem direcionava ele era o diabo, o espírito, o demônio. E o demônio acabou levando ele a uma feiticeira.
O demônio levou ele à feiticeira. E a feiticeira levou a ele a sua ruína, o seu suicídio, a sua morte. Onde nós vemos aqui, 1 Samuel 28, no versículo 7 está escrito: Então disse Saul aos seus criados: Buscai uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, de feiticeira, para que vá a ela, e eu consulte a ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de feitiçaria. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhe pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então ali Saul, o que acontece, meus irmãos, igreja, o que acontece quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando nós desviamos o nosso coração do Senhor, a nossa atenção do Senhor, quando nós saímos da presença do Senhor, o Senhor Espírito Santo nos deixa, abandona, nós afastamos dele, e nós somos entregues ao espírito das trevas, ao espírito de demônio. E o espírito de demônio, a função dele, a tarefa dele é matar, roubar e destruir. Então aquele demônio atormentador levou Saul à feiticeira, e a feiticeira levou ele à guerra, a uma guerra. E nessa guerra, Saul perdeu a batalha, porque o exército que estava com Saul era o exército de Satanás, era o exército da morte, era o exército da destruição, era o exército do mal. Então Saul preferiu ficar com esse exército que levou ele aonde ele quis chegar. Podemos ler aqui 1 Samuel 31, aqui no versículo 6, diz assim: no versículo 4: Então disse Saul a seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes circuncisos e me atravessem, me matem e escarneçam de mim. Porém, seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens, exército, morreram juntamente naquele dia. Aqui está, meus irmãos, aqui está o segredo de quem serve o Senhor e de quem serve a Satanás. Davi, mesmo nesse mundo vil, mundo de um sistema tenebroso, mundo
de um sistema pagão, mundo de um sistema idólatra. Mas Davi, mesmo caindo aqui, tropeçando ali, mas o coração dele era firme. O coração dele era firme no Senhor. Cheio de falhas, como todo ser humano é. Mas o coração de Davi era firme. Era sincero no Senhor Deus de Israel. Por isso o Senhor protegeu. Por isso o Senhor guardou. E abençoou. E pôs Davi no trono. Reinou em Israel. Então nós vemos, meus irmãos, e o exército de Davi, os seguidores de Davi, foram vitoriosos com ele. É isso que nós também queremos falar. A quem eu estou seguindo? A quem você está seguindo? Você está seguindo a um líder que segue o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, ou você está seguindo um líder que segue a Satanás? Se você estiver seguindo o líder que segue a Satanás, a idolatria, o paganismo, tenha certeza, todos vão cair atravessados na espada no inferno. Todos vão descer para o inferno, se não se converterem. Então Saul passou a seguir Satanás. E o exército de Saul morreu juntamente com Saul, porque seguia ele, concordou com a decisão dele. Os soldados dele sabiam que ele havia desviado da presença do Senhor e eles continuaram do lado de Saul. A quem eu estou seguindo? A quem nós estamos seguindo? A quem eu estou ouvindo? Com quem eu estou aprendendo? Quem tem sido o meu líder? Aquele que segue o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, ou aquele que segue as idolatrias, os paganismos, as estátuas, as imagens de esculturas? Se você estiver seguindo essa liderança, vai você, se não se converter, ser atravessado com a espada no inferno. Assim diz Ezequiel 32. Os seguidores de Faraó, os seguidores do reino do norte, os seguidores de Azur, todos aqueles reis pagãos, idólatras, todos eles estão atravessados com a espada no inferno e os seus seguidores do lado deles. Tenhamos cuidado, igreja. Tenhamos cuidado, meus irmãos. A quem estamos seguindo? A quem estamos ouvindo? A quem estamos aprendendo? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Que o Senhor nosso Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento e os nossos olhos espirituais para nos dar discernimento para seguir a verdade, seguir o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, a palavra santa e verdadeira. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças ao Senhor nosso Deus.